Boa noite, galera do nosso canal, amigos, simpatizantes, torcedores do Fast e os assinantes, né? O nosso canal tem alguns poucos vídeos, né? Mas eu acho o feedback que eu recebi da galera foi muito legal. Hoje eu ia jogar bola, né? Marcar uns gols ali, mas eu resolvi não ir. E como eu havia falado no primeiro dia do nosso canal, vez ou outra eu decidi fazer uma resenha dos livros, né, de alguns livros. Um dos livros que eu achei muito legal, já está com mais de 10 anos que eu li, que eu gostaria de comentar um pouco, é A Terceira Onda, né, do Alvin Toffler, né? O Alvin Toffler é um pesquisador americano que estudou extensamente sobre as principais transformações do mundo moderno, né? E muitos consideram até o Alvin Toffler um futurista, né? Mas o livro dele é muito legal, porque muitas das coisas que ele escreveu ainda na década de 70, né, realmente aconteceram. Por exemplo, ele não foi o primeiro, ele não foi um dos únicos a dizer, né, que uma das questões principais do mundo moderno seria a desmassificação dos meios de comunicação de massa, né? O que é isso que ele quer dizer? Tradicionalmente, a comunicação de massa saía de poucas emissoras de TV para muitos, né? Ou, como disse um outro sociólogo posteriormente, né, a comunicação era de para muitos, né? E depois, a partir do advento dos meios de comunicação de massa individualizados, a comunicação seria de muitos para muitos. Então, Alvin Toffler foi um dos primeiros autores que escreveu sobre isso, né? Que os meios de comunicação de massa seriam desmassificados e que a comunicação seria mais instantânea, mais fluida e muito mais pessoal, de muito para muitos. Outra coisa que ele coloca aqui também no livro, né? Como vários outros autores colocaram depois, é o fim da civilização a fim da era dos combustíveis fósseis, né? O Capra também fala sobre isso, mas já na década de 70 eles pregavam sobre isso, até agora isso não aconteceu, né? Os combustíveis fósseis, né, o carvão, petróleo e gás natural continuam aí a todo vapor. Ele conceitua o avanço da sociedade, o que ele chama de onda. O que é a terceira onda, né? Ele fala que a primeira onda foi a onda agrícola, né, que começou lá quando o homem se sedentarizou, lá bem antes da pré-história, e percorreu a maior parte da história humana. A segunda onda, ele fala sobre o industrialismo, né, que foi a partir da Revolução Industrial que surgiu a terceira, aquilo que ele chama de segunda onda, né? Ou seja, a principal diferença, ou a principal avanço da sociedade industrial foi em relação à utilização de fontes de energia, né? Que nas sociedades agrícolas, como ele e outros autores colocam, a principal fonte de energia era animal ou humana, né? Através da escravidão. E a partir da Revolução Industrial, uma das principais fontes de geração de energia para que a sociedade pudesse produzir e viver passou a ser os combustíveis fósseis. E a terceira onda, o que ele chama de terceira onda, é que os autores da atualidade chamam de sociedade pós-industrial, ou propriamente a sociedade do conhecimento, né? Que ela se caracteriza por uma valorização acentuada, né, e do conhecimento no sistema de produção e no sistema de criação de riqueza, né? Além de que a sociedade do conhecimento também se instrumentaliza ou instrumentaliza suas estruturas de poder a partir de um valor acentuado a quem possui e a quem consegue desenvolver conhecimento. Outra coisa que o autor considera que realmente acontece é que ele fala, né, na transformação da família. O Anthony Giddens fala da transformação da intimidade, né? Ele fala da transformação da família. Que a família, na sociedade agrícola, ele chama de família ampliada. O que é a família ampliada? É um ancestral comum mais velho, avô, bisavô, irmãos, tios, primos, sobrinhos, todo mundo, porque no sistema agrícola, quanto mais pessoas disponíveis para trabalhar na terra, mais importante para aquela comunidade. E as pessoas viviam presas e fixas à terra. Então,
Quanto mais por isso que os nossos avós, os nossos bisavós tinham, sei lá, 400, 800, 900 filhos, né? Era toda a quantidade de filhos que eles precisavam para cultivar a terra. Na sociedade industrial, o Alvin Toffler chama de família reduzida, né? A família reduzida, no máximo, a pai, mãe e 2 filhos, né? E isso é uma coisa que realmente aconteceu. Aliás, hoje já existe até a família super reduzida, né? Que é pai, mãe, nenhum filho, ou no máximo, estourando muito, um filho, né? Tem uma das coisas que mais eu gostei, eu não vi em outros autores que o Toffler coloca nesse livro A Terceira Onda, só registrando o Toffler também é o autor de Choque do Futuro, né? O Choque do Futuro acho que foi o primeiro livro que ele fez com relação ao tema. É que ele fala que a Revolução Industrial, ela criou o que ele chama de ventre tecnológico, né? O que é o ventre tecnológico? O ventre tecnológico são máquinas, equipamentos que dão vida a outras máquinas e equipamentos, né? A sociedade industrial potencializou a indústria de bens de capital, que se tornou uma das indústrias mais importantes do mundo, né? E atualmente essa indústria de bens de capitais, principalmente os bens de capitais avançados, se encontra nos países centrais, que despertaram para a educação muito mais cedo do que os países periféricos. Outra questão importante também, que realmente ainda existe nas nossas vidas atuais, é o que ele chama de cabana eletrônica, né? O que ele chama de cabana eletrônica? Cabana, né, era o tipo de habitação predominante na idade agrícola, né, na primeira onda. E eletrônico é o tipo de tecnologia que a gente utiliza para trabalhar, para produzir, para se comunicar, para viver da atualidade, né? Ele chama de cabana eletrônica, que as nossas casas, né, as nossas casas seriam equipadas cada vez mais com sistemas, com equipamentos, com produtos tecnológicos que possibilitariam o gerenciamento das nossas atividades, do nosso fazer diário, do nosso agir diário, a partir da nossa casa. Ou seja, a cabana tecnológica é o que a gente tem hoje, né? É uma casa com Wi-Fi, né? É uma casa com um monte de TV ou com algumas TVs com controle remoto, é uma casa com notebooks, computadores, celulares, forno micro-ondas, geladeiras que você ativa a milhares de quilômetros de distância e etc e tal. É isso que ele chama de cabana tecnológica. E ele avança nesse ponto da cabana tecnológica para a questão do teletrabalho. Ou seja, como as pessoas teriam nas suas casas todos os equipamentos necessários para trabalhar, pensar e produzir, então, obviamente, elas não teriam necessidade de sair de casa para trabalhar fora, né? Poderiam realizar o trabalho em casa. E ao realizar o trabalho em casa, você poderia aproveitar outras coisas que o trabalho em locais específicos não possibilitam, né? Como, por exemplo, tomar uma cerveja nos intervalos de uma atividade e outra. Isso é muito legal, principalmente quando a gente pode fazer compartilhando com outras pessoas. A parte final do livro, ele fala sobre algumas coisas que realmente talvez estejam mais distantes de se realizar. Uma delas, por exemplo, né, é que ele afirma que o avanço das grandes cidades, da superpopulação, possibilitaria que nós homens migrássemos para dentro dos oceanos, né? Tipo aquelas séries antigas de Viagem ao Fundo do Mar, né? Que nós passaríamos a habitar nos oceanos, ou seja, o oceano seria a nova fronteira habitacional. Na verdade, os homens da atualidade estão pensando não nos oceanos, né? Os homens da atualidade estão pensando em outros planetas, né? E parece que seria mais fácil ou mais barato, né, nós construirmos sistemas biológicos em outros planetas do que propriamente dentro do oceano. Agora, o livro realmente é um livro muito legal. Eu acho que para muita gente hoje, né, se você não leu muita coisa a respeito, você lê esse livro hoje, ele continua interessante, né? Mas eu li esse livro já tem acho que uns 20 anos, mas se você já leu outras obras mais atuais, né, a respeito
do mundo moderno, talvez ele se torne um pouco obsoleto. Mas eu acho que vale a pena a gente ler e perceber que nos anos 70, tanto Alvin Toffler quanto outros autores importantes já pensavam, não é, que 30 anos depois o mundo seria totalmente diferente do mundo que ele nasceu, cresceu e que se formou. Obrigado.